Pensa só, 4 textos antigos, de épocas e estilos que não poderiam ser mais diferentes. À primeira vista, parece que não tem nada a ver um com o outro, mas e se eles forem, na verdade, peças de um mesmo quebra-cabeça? E se todos apontarem para uma única e poderosa mensagem? Vamos juntar essas peças e ver o que a gente descobre. Pois é, essa é a grande questão, né? O que é que uma lei, um sermão, um hino e um provérbio podem ter em comum? Parece improvável, eu sei, mas vamos seguir as pistas, porque existe uma mensagem surpreendentemente consistente que conecta todos eles. Então vamos lá. A nossa primeira peça do quebra-cabeça vem de Deuteronômio. Para a gente entender, é como se fosse o alicerce de uma nação, sabe? Um texto fundamental que estabelece as leis e as instruções para a vida em comunidade. A segunda pista é um sermão bem famoso, lá em Lucas. Aqui o foco muda. É mais sobre ética, sobre como viver e o que significa, de verdade, seguir um caminho de fé. Agora, a terceira pista é bem diferente. É um hino poderoso, uma canção de louvor que celebra a força divina, a justiça, é pura emoção, uma declaração de peito aberto. E para fechar, a nossa última pista vem de Provérbios. É uma coleção daquelas frases curtinhas, diretas, que contrastam diferentes jeitos de viver. São tipo pequenas pílulas de sabedoria. Ok, com as 4 peças na mesa, vamos começar a montar isso. O primeiro tema que salta aos olhos, principalmente lá na lei, é este comando fundamental, a enorme diferença entre só ouvir alguma coisa e, de fato, fazer aquilo. E olha, a ênfase aqui é crucial. A instrução não é só para conhecer as regras, sabe? Ou para concordar com elas na teoria. Não. O foco principal desde o comecinho é a prática, é o fazer. O texto até quebra isso pra gente em 3 passos bem claros. Primeiro, ouvir. Segundo, não mudar nada na mensagem. E terceiro, o mais importante de todos, obedecer. E reparem na consequência, a obediência é apresentada como uma questão de vida ou morte. Bom, isso nos leva direto para o problema central. Uma tensão que, vamos combinar, todo mundo conhece muito bem. Aquela nossa tendência de dizer uma coisa e fazer outra completamente diferente. Essa pergunta do Sermão de Lucas vai direto na ferida. Ele expõe essa lacuna, esse buraco entre o que se fala e o que se faz no dia a dia. É uma crítica poderosa, um verdadeiro alerta contra a hipocrisia. E essa metáfora nossa é simplesmente genial para ilustrar o auto-engano. A mensagem é clara. Antes de querer apontar o pequeno erro do outro, é preciso primeiro garantir a própria integridade. A ação de verdade começa de dentro para fora. E a parábola dos 2 construtores resume tudo perfeitamente. Pensa bem, os 2 ouvem a mesmíssima mensagem. A única coisa que muda o resultado, a única variável entre a casa ficar de pé ou desmoronar, não é o que eles ouviram, é o que eles fizeram com o que ouviram. O ponto crucial é a ação. E olha que interessante, essa ideia de consequências não está só em Lucas, não. A gente vai lá para Provérbios e vê o mesmo princípio. Confiar em algo instável, como riquezas, leva à queda. Agora, confiar em algo sólido, como o próprio caráter, leva à vida, a florescer. O resultado final depende totalmente do alicerce. Certo, já vimos os avisos sobre o perigo de não fazer nada. Agora, vamos virar a chave e focar num exemplo positivo, um exemplo poderoso de como é na prática uma fé ativa. Não por acaso, logo depois da parábola dos construtores, Lucas nos apresenta a história do centurião romano. Ele não é só um personagem, ele é, na verdade, a própria encarnação do construtor sábio que a gente acabou de ver. Reparem nas ações dele. Ele não fica no discurso, ele age. Ele se importa com alguém, ele busca ajuda, ele demonstra humildade, ele entende o que é autoridade. Cada passo que ele dá é uma expressão clara da sua crença interna. E o resultado, esse elogio, que é de cair o queixo. A fé do centurião, uma fé demonstrada, uma fé em ação, é colocada lá no topo, como o maior exemplo de todos. É a prova de que a ação é a medida final da crença. Então, isso levanta uma grande questão. Que tipo de fundamento, que tipo de base inspira uma confiança tão ativa assim? O que leva alguém a agir com tanta certeza? Agora é a hora de conectar todas as peças do nosso quebra-cabeça. E é aqui que o Salmo 68 nos dá a pista final. Ele descreve o caráter de Deus como um protetor, alguém justo, poderoso e que cuida especialmente dos mais vulneráveis. E pronto, tá aí a conexão.
A razão para obedecer os mandamentos de Deuteronômio e para agir com a fé do centurião em Lucas é esse caráter confiável descrito lá nos Salmos. A ação não surge do nada, ela flui de uma confiança profunda na natureza daquele em quem se acredita. Então a mensagem unificada desses 4 textos nos dá essa definição. Fé ativa não é um sentimento parado ou uma ideia abstrata. É uma confiança dinâmica que se prova e se manifesta nas ações do dia a dia, ações que acabam moldando quem a gente é. E assim, todas as peças finalmente se encaixam, revelando a imagem completa do nosso quebra-cabeça. Uma única e poderosa mensagem. No fim das contas, a essência é essa. Apesar de serem tão diferentes, esses 4 textos convergem para um único ponto. A verdadeira sabedoria não está no que se sabe, mas no que se faz com o que se sabe. Conhecimento sem aplicação é como uma casa sem alicerce, só esperando para desmoronar. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Hoje, numa era com tanta informação disponível, como é que o verdadeiro caráter de alguém é medido? Segundo a sabedoria desses textos antigos, talvez a medida final não esteja na quantidade de informação que se consome, mas sim na qualidade das ações que se constrói com ela.